Oi, tudo bem? O grande livro da mitologia egípcia, de Cláudio Blanc. Agora eu vou dar uma continuada no livro História da Literatura Mundial, do John Macy, continuando então a falar sobre mitologia. Aqui, ao trazer a literatura do mundo antigo, ele destaca a mitologia grega. Então eu fiz vários vídeos sobre mitologia grega, e agora eu quero apresentar alguns livros que eu tenho aqui na minha coleção sobre outras mitologias, e depois continuarei aqui sobre a lírica grega, a historiografia grega, e com calma nós vamos prosseguir na literatura antiga, depois passar para a literatura romana, e no meio de tudo isso colocando alguns livros que eu tenho, algumas resenhas de livros que eu estou lendo ou que eu já li. Como eu fiz agora vários vídeos sobre livros de escritores brasileiros. Então eu apresentei várias obras e escritores que eu gosto muito. Voltando então na mitologia egípcia, esse livrinho aqui do Cláudio Blanc, ele, além de trazer muitas ilustrações interessantes sobre o Egito, ele faz também um panorama da religião e dos mitos egípcios. E é interessante a questão da iconografia egípcia, mostrar a civilização egípcia que se estendeu por mais de 3.000 anos, produzindo ícones que até hoje povoam e intrigam a nossa imaginação. Pirâmides, deuses com cabeça de animais, esfinges, múmias, hieróglifos, feitos que marcaram a capacidade de um povo que viveu seu apogeu há muitos milênios, em torno aí do rio Nilo, numa época tão primitiva que tais realizações assumem dimensões quase fantásticas. Então esse livro aqui ele não traz apenas as cosmogonias, mas, como eu disse, um pouco da história da religião do mundo grego, do mundo egípcio antigo, que sempre nos fascina. Todas as pessoas que gostam assim de literatura, de história, sempre têm esse fascínio pelos livros, pelas obras do mundo egípcio. Então, eu gostaria de trazer assim esses pontos do livro, né, analisando aí o que o Cláudio Blanc nos faz através desta obra. A civilização egípcia, como eu já disse, ela se desenvolve em torno aí do rio Nilo. Então nós temos um mapa aqui nesse outro livro, mostrando, né, o rio Nilo, esse lugar onde os egípcios desenvolveram a sua civilização, onde eles construíram essa história tão fascinante e tão importante para a humanidade. É uma das grandes civilizações antigas. As primeiras populações do Egito se agruparam em tribos vindas do deserto, ou do deserto do Saara, ou do deserto da Arábia. Essas tribos eram chamadas de nomos. Aos poucos, eles foram então se reunindo e formando dois reinos. O Baixo Egito, na região do delta do rio Nilo, aquela região que desemboca no Mediterrâneo, e o reino do Alto Egito, ao longo do Vale do Nilo. Então nós temos dois lugares importantes aí da civilização: o delta, Baixo Egito, e a civilização do Alto Egito, ao longo aí do Vale do Nilo. E os faraós usavam aquela coroa, né, que são as duas coroas, né, quando eles a coroa do Alto Egito e do Baixo Egito, quando eles estavam no apogeu. Por volta de 3.200 a.C., os dois reinos foram unificados
por Menés, considerado o fundador da primeira dinastia no Egito. Então nós vamos ter várias dinastias aí no Egito, e a primeira foi fundada aí por Menés. Aqui o autor vai descrever cada uma das dinastias, trazendo para nós essa civilização egípcia. A importância do faraó. Quem era esse faraó? Ele era o responsável pela continuidade entre o divino e o humano. Era considerado uma divindade. Também entre o cósmico e o social. Durante a maior parte da história do Egito, todos os poderes sociais, até mesmo a autoridade sacerdotal, derivavam do faraó e eram por ele delegados. Aqui nós temos uma máscara mortuária do Tutankhamon, que é um dos mais conhecidos. E nós vamos ter aí na história do Egito esses momentos importantes, como o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O faraó centralizou, então, o Menés, fundador da primeira dinastia, centralizou o poder e passou a dirigir o país como um verdadeiro Deus. E o governo do Egito era uma espécie de teocracia, isto é, o soberano exercia o poder em nome da autoridade divina. Então nós temos esses três momentos da história do Egito que aqui o Cláudio Blanc, descrever para nós, como introdução à história dos deuses. Então nós temos o Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.300 a.C. Nesse período, o poder estava centralizado na mão do faraó. Foi a época da construção das grandes pirâmides. As cidades de Tines e Mênfis foram as capitais. O Antigo Império terminou em meio a agitações provocadas pelos pesados impostos exigidos do povo e pela formação de uma poderosa nobreza proprietária de terras. Nesse período, rapidamente, os faraós mais importantes foram Quéopes, Quéfren e Miquerinos, que tem então essas três pirâmides famosas que nós conhecemos, né? Aqui é a pirâmide de Quéopes, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Depois do Médio Império vai de 2134 a.C. a 1580 a.C. Com a capital na cidade então de Tebas, o Médio Império teve governos menos centralizados, devido à redução do poder do faraó. Nesse período, o Egito foi invadido pelos Iquiços em 1750 a.C., um povo semita que, atravessando o istmo de Suez, dominou o país durante quase 2 séculos. Os Iquiços estabeleceram a capital em Ávares, junto ao delta do Nilo. Nesta época, os hebreus e um outro povo semita vieram viver no Egito. O êxodo depois vai acontecer também, a saída desses hebreus do Egito. Mas nessa época dos Iquiços que nós temos a família de Jacó se instalando aí no Egito. Os faraós mais importantes do Médio Império foram Amenemhat I, Senusret I, Amenemhat II e Amenemhat III. Aqui nós temos uma esfinge em granito preto apresentando Amenemhat III, representando, né? Depois nós temos o Novo Império, de 1580 a 525 a.C. Nessa época formou-se um império agressivo e militarista, iniciado pelos faraós Amoses, que expulsou os Iquiços. Após a expulsão desse povo, os hebreus foram perseguidos e deixaram o Egito, liderados por Moisés, por volta de 1250 a.C. Estimulados pela expulsão dos estrangeiros, os egípcios realizaram várias guerras de conquista, dominaram a Síria e estenderam seu império desde as cataratas do Nilo até o rio Eufrates. Fenícios, hititas, cananeus e assírios pagavam-lhes
pesados impostos. O novo império apresentou uma série de grandes faraós, como Amoses, Tutmés III, Amenófis IV, Tutancâmon e Ramsés II. Após a morte de Ramsés II, começou o enfraquecimento do governo, o empobrecimento interno e a dominação estrangeira. Sucessivamente, o Egito então foi invadido por povos líbios, assírios e persas, e após o domínio persa, a civilização egípcia não reviveu mais. Novos conquistadores apareceram como gregos, macedônios, romanos e finalmente os árabes, que compõem a maioria da população do Egito atual. A sociedade do Egito era desigual. A maioria da população era constituída por camponeses e artesãos. Dessas duas camadas dependia o trabalho na agricultura e nas atividades artesanais. Aqui, aquela famosa escultura do escriba egípcio e o pessoal trabalhando nos campos, nas lavouras em torno do Nilo. O número de escravos, na sua maioria, prisioneiros de guerra, aumentou com as conquistas realizadas durante o novo império. Os militares encarregados da defesa do reino passaram a ter força política e social após a expulsão dos equiços. As camadas sociais que ocupavam as posições mais elevadas eram, no caso, a família do faraó, que era o grupo social mais poderoso do Egito, sacerdotes que formavam a elite intelectual, e seu poder sobre o povo vinha do fato de serem considerados intermediários entre os homens e os deuses. Os escribas, que formavam um grupo de especialistas na arte da escrita hieróglifa. Os nobres, que eram os funcionários encarregados da administração do reino. Para os egípcios, tanto o mundo quanto a sociedade foram criados pelos deuses, por isso eram imutáveis. Isso excluía qualquer crítica à organização social e qualquer possibilidade de reformá-la. E aqui então, depois de fazer essa introdução histórica, o autor vai começar a parte da religião. Temos várias imagens interessantes. Aqui a representação do sacerdote fazendo oferendas ao Ka de um morto, seria a alma do morto, o espírito vivente. Aqui embaixo a reconstituição por computação gráfica da câmara mortuária de um faraó. As imagens desse livro são bem nítidas. Aqui a múmia egípcia em um sarcófago aberto. Aqui é um passeio pelo mundo. A mumificação, uma das grandes realizações aí do mundo egípcio. Aqui são os vasos canopos, onde ficava o fígado, o coração do morto, cérebro, a religião dos mistérios, Pitágoras embaixo, ou melhor, Sófocles, para quem o conhecimento dos mistérios era essencial para a existência após a morte. E as cosmogonias egípcias, no caso aqui os mitos egípcios. E é interessante observar, toda essa simbologia do Egito. Aqui só uma ideia, dos deuses do Egito antigo. São muitas as divindades egípcias. Elas eram antropozoomórficas, isto é, tinham a forma de animais e deuses, mas nem sempre. Também tinham formas de homens ou mulheres com cabeças de animais. Como era comum na antiguidade, os mesmos deuses assumiam aspectos diferentes nas diversas cidades onde eram cultuados. Aqui o autor vai falar de cada um dos deuses egípcios. É um panteão. Coloca também imagens dos deuses. Então, um livro para você estudar. É simples, mas ao mesmo tempo é bem profundo, bem completo. Gostei muito desta leitura. A religião, então, foi um dos traços mais marcantes da civilização egípcia.
Ela impregnava a vida social, política e econômica do país. No começo, os egípcios adoravam animais e as manifestações da natureza. Seu culto se assemelhava ao das sociedades primitivas, nas quais o homem vive dominado pelo mundo que o cerca e dele depende para sobreviver. A experiência adquirida no domínio da natureza levou os egípcios a dar maior valor às qualidades humanas. Com isso, os deuses adquiriram também formas humanas, antropomorfismo. Mas muitas tradições religiosas antigas permaneceram, levando os egípcios a fundirem as ideias da natureza, dos animais e do homem na representação dos deuses. Por exemplo, o deus Anubis, que desempenhava o papel de juiz dos mortos e de guarda dos túmulos, ganhou o corpo humano, mas conservou a cabeça de chacal. O deus Amon, o grande deus de Tebas, era representado às vezes como uma cabeça de carneiro, como um ganso, uma serpente ou um rei coroado. O deus Osíris é o deus do mundo infernal e juiz dos mortos. Sempre foi representado com forma humana. Phthas, também com forma humana, deus dos artesãos, apareceu quando Mênfis se tornou capital do país. Então esses que eu citei, né? O Anubis, o Amon, o Osíris, são apenas alguns exemplos, né? O Phthas também. Com a unificação dos dois reinos, os deuses regionais perderam parte de seu significado, surgindo os deuses nacionais como Ra, Osíris, Ísis, Horus. O culto religioso estava a cargo dos sacerdotes, únicos conhecedores dos rituais sagrados. E uma questão importante é o culto dos mortos para os egípcios. Acreditavam então que os bons momentos da vida se repetiam depois da morte. Por isso se preparavam para ela, acreditando firmemente numa outra existência. Então nós temos o livro dos mortos do Antigo Egito, que vai ser um manual para o morto poder aí se osirificar. E essa edição aqui é maravilhosa, vou apresentá-la depois. Ela tem o papiro de Ani, que foi um escriba importante, um funcionário, e mostra todo esse processo depois da morte, né, como que a alma, o Ka, do morto, alcança essa divinização aí, né, osirificação. Então essa preparação para a morte, para a existência depois da morte, era muito forte no mundo egípcio. Os egípcios preparavam com muito cuidado os seus túmulos. Os mortos, depois de mumificados, eram colocados em sarcófagos, nos quais era esculpida a figura do morto, para que a alma pudesse reconhecê-lo. Dentro dos túmulos eram colocados diversos objetos de uso pessoal para facilitar a vida depois da morte. Nós temos a descoberta aí do túmulo de Tutankhamon, um dos grandes momentos da arqueologia. Nesse outro livro aqui, que eu já apresentei, né, a História da Mitologia para quem tem pressa, do Mark Daniels, aqui nós temos ele trazendo um pouco dessa mitologia egípcia, dizendo então que qualquer um de nós, quando fala Egito Antigo, pode reproduzir uma imagem na cabeça, como múmias, tumbas, pirâmides, faraós, hieróglifos, a esfinge, o que ilustra o quanto a cultura egípcia estava e está profundamente imersa na sociedade, né, no ritual, na religião, e como essa identidade é profunda quando nós começamos a ler e estudar sobre história antiga. E aí ele vai destacar aqui como foi a criação do universo no mundo egípcio. Há mais de um relato egípcio sobre a criação, pois ao que parece cada uma das diferentes regiões que compunham a civilização tentou sobrepor suas divindades locais e lendas etiológicas às antigas histórias, e por esse motivo os nomes e detalhes variam segundo a versão. Mais tarde, os egípcios reconciliaram essa tendência com o vago reconhecimento de que a invenção de todo o universo deve ter exigido o trabalho de diversas divindades, todas elas, por coincidência, tendo decidido executar a tarefa no mesmo dia.
No começo de uma das histórias, pelo menos, nada existia, a não ser um caos nebuloso e vazio, personificado pelo deus Nun. Do vazio emergiu um monte piramidal, conhecido como Ben-Ben, sobre o qual o criador Atum saiu de uma flor de lótus. Então nós temos aqui, né, o início com o Atum, esse deus saindo de uma flor de lótus, trazendo consigo a luz. Então esse deus Atum trouxe a luz. É por essa razão que Atum também é intimamente associado ao deus Sol, Ra. Atum produziu a primeira geração de deuses ao masturbar-se no vazio e procriar Shu. Então ele masturbou e deu origem ao Shu. Aqui o Shu. Deus do ar, e Tefnut, deusa da chuva e da umidade. Então a Tefnut aqui. O Atum deu origem a Tefnut e ao Shu. O Shu, deus do ar, e a Tefnut, deusa da chuva e da umidade. Esses dois deuses, por sua vez, deram origem a Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu, tendo o pai Shu levantado a filha para que ela pudesse se estender sobre o irmão Geb como um dossel de estrelas. Então nós temos Geb e Nut. Geb e Nut. Ela estendendo aí sobre o irmão, né, o dossel de estrelas. Lembra da cosmogonia de Hesíodo? Interessante, né? Essa influência que os egípcios tiveram nos gregos, né? Em seguida, a criação da terra, do céu e do ar entre eles, Atum governou o universo egípcio como o primeiro faraó. Tendo tomado conhecimento da profecia de que a deusa do céu, Nut, daria à luz uma criança que o destronaria, Atum a proibiu de fazê-lo. Infelizmente, Nut desobedeceu a ordem e deu à luz 4 filhos, Osíris, Ísis, Sete e Néfis, dos quais o primeiro cumpriu a profecia ao crescer. Então nós temos aqui, olha, Ísis, Osíris, Néfites e Sete. São filhos aí da deusa Nut, desobedecendo ao seu pai Atum. Os gregos tinham um mito muito semelhante, né? A luta, como eu já disse, de Cronos pelo poder. Depois nós temos aqui, olha, o Horus, irmão de Osíris, e o Anubis, também são deuses importantes na mitologia egípcia. E os 4 filhos de Horus, embaixo aqui. Seria um resuminho básico, né? Porque a cosmogonia, o panteão egípcio, ele é muito grande. Isso aqui é só um exemplo, né? Nós temos um dos grandes mitos do Egito Antigo, que é a ressurreição de Osíris. Osíris, que desde o nascimento estava destinado a destronar Atum e se tornar o soberano da civilização egípcia, descendia de uma família endogâmica. Ele se uniu à irmã Ísis, enquanto seu irmão Set formou uma união com a outra irmã dos dois, Néfites. No entanto, não satisfeito em se unir a apenas uma irmã, Osíris também possuiu a outra irmã e cunhada, Néfites, e dessa ligação originou-se Anubis, deus embalsador dos mortos. Então nós temos aqui, ó, o Osíris unindo-se a Ísis e a irmã Néfite, dando origem ao Horus e ao Anubis. Furioso com o abuso de sua confiança, o enciumado Sete matou o irmão, o que veio a representar a luta constante entre a ordem e a desordem sob o princípio de Maat. O Sete então vai ser o grande inimigo aí de Osíris. Ele vai matar o irmão. Os detalhes exatos do assassinato são registrados
esparsamente, pois os egípcios davam grande valor à escrita hieróglifica e acreditavam que o simples ato de registrar um desejo destrutivo por escrito era o suficiente para realizá-lo. Ísis e Néfite saíram em busca do corpo de Osíris, e as lágrimas de dor de Ísis, ao procurar em vão pelo marido e irmão, deram origem à ideia de que foram eles que causaram a enchente anual do Nilo, razão porque se considera que Osíris traz vida e fertilidade à região. Com a ajuda de Anubis, deus funerário, Ísis e Néfite recuperaram o corpo do irmão e o embalsamaram para trazê-lo de volta à vida. Um costume que se repetiu em relação aos mortos em todo o Egito antigo, na esperança de impedir até mesmo reverter a decomposição do corpo após a morte. No entanto, a ressurreição de Osíris foi apenas parcial, já que seu papel subsequente foi o de condutor dos mortos, no lugar de Anubis. Sendo-lhe concedidos apenas alguns momentos de vida, Osíris aproveitou a oportunidade para procriar com sua esposa Ísis, que lhe deu o filho Horus. Aqui. Então é isso, né? Esse livro vai trazer todo esse mundo egípcio antigo, toda a mitologia, resumido, claro, né? Toda a história um pouco aí desse confronto entre deuses e homens no Egito antigo. Um abraço, até mais.